Analisando o vídeo do Sr. Flávio Martinez, nem Deus tem livre-arbítrio. O Deus que se refere o Sr. Flávio Martinez é um Deus estranho às Escrituras. O Deus das Escrituras é grande e não podemos compreendê-lo, como disse Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8 e 9. Deus está acima de toda a criação, não está preso a tempo, espaço e lugar. Ele preenche todo o universo. Então nada é maior do que ele, mas tudo é para ele e por ele, e tudo é também pequeno diante dele. O presidente atual do CACP, João Flávio Martinez, afirmou que o Deus da Bíblia não tem livre-arbítrio, porque ele tenta provar este falso ensino usando a seguinte argumentação. Vamos voltar à questão do voar. Se você levar a esse ponto livre-arbítrio, nem Deus tem livre-arbítrio. Porque nós não podemos voar? Porque nós não temos asas, os pássaros têm. Veja, Deus não pode tudo? Pode. Tecnicamente pode. Sim. Ele pode mentir? Não. A Bíblia diz que ele não mente. Ele não pode mentir. Deus pode negar a si mesmo? Não. Não. Deus pode pecar? Não. Deus pode criar um peso que ele não possa carregar? Então, Jean Paul Sartre fez essa proposta. Não pode. Porque se Deus criar um peso que nem ele pode carregar, ele deixa de ser Deus. Então, o próprio Deus tem várias questões que envolvem a sua natureza que ele não tem livre-arbítrio. Neste aspecto pleno que você está colocando. Está entendendo? Mas não é porque ele não é impedido, mas é porque ele não quer? E ele consegue não querer? Ele não consegue, porque ele teria que negar a natureza. Como é que Deus vai criar outro Deus? Não pode. Como é que Deus vai criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode carregar? Ele não pode. Deus não tem como fazer certas coisas, porque, por exemplo, Deus não pode deixar de amar, porque Deus é amor. Você entendeu? O texto de Jó 26 e 7 diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Existe alguma pedra que Deus possa não sustentar? Evidente que não. Ele é o Deus do impossível. Deus não pode criar uma pedra maior do que ele. Não existe nada maior do que ele, pois ele mesmo diz que não existe alguém ou algo maior do que ele. Em Hebreus 6, verso 13, diz que quando Deus foi jurar, e como não tinha alguém maior do que ele, a Bíblia diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jamais pode criar algo maior do que ele, até porque isso seria uma negação da sua onisciência. O pastor João Flávio Martinez está tentando ser engraçado com argumentações ateístas, mas diante desta brincadeira, isto pode complicá-lo. Se Deus enche os céus e a terra, conforme Jeremias 23 e 24, que diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Como o Deus eterno e imenso ficou contido dentro do ventre de uma Virgem Maria? O que podemos dizer do gracejo do Sr. Martinez é que Deus não pode criar uma pedra maior do que ele, pois ele é maior do que tudo. Pois não pode existir nada maior do que ele. E em segundo lugar, é porque Deus não pode agir sem a sua onisciência e nem sem a sua sabedoria. Em terceiro lugar, é que o fato de Deus não poder criar nada maior do que ele, pois nunca haverá nada maior do que ele, não prova que ele não tenha livre-arbítrio. O que prova é que ele jamais pode deixar de agir sem sua onisciência, sem a sua sabedoria em relação a todas as coisas. Martinez está confundindo o livre-arbítrio com a ausência de onisciência, onde Deus jamais pode agir contrariamente à sua própria natureza. Ele jamais pode deixar de ser sapientíssimo, pois ele é imutável. O pastor Martinez tenta ser engraçado, mas não tem o dom do tiririca. Ele não consegue fazer as pessoas
rirem. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!